Proteger a indústria nacional é um erro. E pessoal, eu sei que isso une esquerda e direita, está na boca do brasileiro, na boca dos políticos. Protejam a indústria nacional, porque a visão é isso vai proteger a gente de ter mais desemprego, vai fazer com que as indústrias lá de fora venham para cá. Um monte de desenvolvimentista aí de internet fala muito isso. A questão é que, de fato, isso não acontece, tá? O que a gente tem, basicamente, é uma ineficiência da nossa indústria, né? Vou dar um exemplo melhor quando você olha as coisas por um outro prisma. Quando a gente tem, por exemplo, vários carros chineses entrando no Brasil, melhores e mais baratos do que o nosso, o que a gente faz geralmente? O que a indústria automobilística lá do interior de São Paulo faz? Do ABC lá, eles basicamente vão lá para o governo e falam: ó, o brasileiro está acessando carros melhores e carros mais baratos e a gente não pode deixar isso acontecer. Na prática é isso. Na prática, os grandes empresários vão lá pedir que o governo impeça você de acessar produtos melhores. Então, que indústria é essa que você está protegendo? Muitas dessas indústrias acabam tendo, inclusive, pouco empregado. As indústrias hoje são muito mecanizadas, né? Então, o que o governo deveria fazer é, se tem carro chinês chegando no Brasil, produzido lá na China, botado num container num navio, o navio vem para cá, desembaraça, ele chega mais barato do que o nosso, que é produzido aqui em Resende. Porra, o que a gente precisa fazer para melhorar? Percebe que é uma visão diferente? Então, o que a gente tem que fazer para a gente ser tão competitivo quanto os caras? Então, historicamente, o Brasil vem impedindo que produtos melhores cheguem para competir com a gente. E aí o que acontece? A gente tem produtos mais caros e piores. E aí você pode imaginar, não, mas aí eu estou protegendo a indústria. Mas o quanto essa indústria favorece a economia como um todo? Vou dar outro exemplo. Aqui no Brasil, uma empresa aérea, ela não pode fazer, uma empresa aérea internacional não pode fazer venda de voos dentro do país. Ou seja, um avião que sai daqui de São Paulo e vai para Lisboa, ele poderia, por exemplo, fazer uma escala em Recife. E aí ele faz o quê? Ele faz uma perna São Paulo-Recife. E aí a pessoa, por exemplo, quer ir para o Nordeste brasileiro, quer curtir Milagres, quer curtir Porto de Galinhas, Recife, toda aquela região maravilhosa ali, ela poderia pegar esse voo, né? E aí o avião que não estivesse cheio, ele poderia vender, é um valor mais baixo, mas ele não pode fazer isso. Aí, geralmente, as empresas fazem voos direto. Ah, então beleza, então eu vou direto para Lisboa, nem vou parar. E aí eu poderia ter uma perna de Recife para Lisboa, poder ter um stopover, o cara poderia parar em Recife, curtir um pouco e depois ir para Lisboa, né? Ou então o cara tá vindo de Lisboa, para em Recife, aí desce um monte de português ali, o nordestino, e aí depois um monte de nordestino entra ali e vem para São Paulo nesse avião. Então você aumenta a oferta, você estimularia mais o turismo. Hoje você viajar para o Nordeste brasileiro é muito caro, versus você ir para a Europa, versus você ir para Miami, por exemplo. E aí o que acontece? A gente está perdendo oportunidade no turismo, mas está protegendo a Latam e a Gol e a Azul. Ah, porque é indústria nacional. Não, galera. A gente tem que pensar que cada vez que você protege uma indústria, você acaba gerando ineficiência no mercado como um todo. E o problema, e aqui é o mais importante, é que a gente vive um momento histórico, geopolítico importantíssimo. Vou voltar um pouco no tempo, tá? A gente teve a globalização, todo mundo conhece, a divisão internacional do trabalho, onde basicamente os países desenvolvidos começaram a ter um aumento do valor da mão de obra do seu trabalho, ou seja, um americano ganha muito bem. Então, na hora que ele ia produzir um celularzinho lá da Apple, o negócio era caro. E aí, o que as empresas começaram a fazer? Logo no pós-guerra, vamos mover para países que têm mão de obra barata. Um dos primeiros foi o Japão, inclusive. A própria Nike começou no Japão. E aí lá no Japão os caras foram se desenvolvendo. Quando um país se desenvolve, ele enriquece. Quando ele enriquece, naturalmente o trabalhador começa a ganhar mais. Isso é comum, é normal. E aí também foi ficando cara a mão de obra no Japão. Aí os caras foram para o Sudeste Asiático, né? Taiwan ali, vários países, Coreia do Sul e tal. E a China, no ano 2000, abraçou os mercados, abraçou o capitalismo. Falou, vamos embora, vamos aqui produzir para esses caras todos. E de fato isso acabou gerando um movimento inédito na China, onde basicamente um país super pobre começou a ser inundado de indústrias, indo para lá atrás de mão de obra barata, de infraestrutura boa para poder produzir, de facilidade de fazer negócio. E aí o país foi se desenvolvendo. E já em 2018, né, em 2000, pra você ter uma ideia,
A gente aqui no Brasil fazia campanha, meu Deus, coitado do chinês, ele é muito pobrezinho, ele ganha $1 a hora. Aí falava que o chinês era um absurdo, que as empresas estavam explorando o chinês, não sei o quê. O chinês deu uma banana para todo mundo que estava falando, os caras seguiram no plano deles. Em 2018, a China passou o Brasil, passou Portugal, passou a Grécia. Hoje, o trabalhador chinês olha para o brasileiro e fala: Nossa, esses trabalhadores brasileiros ganham tão pouquinho, são tão pobrezinhos, meu Deus do céu, porque os caras hoje ganham mais do que a gente. Então já havia uma pressão de custo de trabalho lá na China. Então várias empresas já estavam de olho para onde elas poderiam encontrar locais para fazer investimento industrial melhor, né? E aí teve um fator que foi preponderante nessa mudança global, a crise sanitária. Quando os países desenvolvidos falaram: olha, eu não posso deixar esse negócio solto aí, porque, pô, de repente o meu inimigo lá tá produzindo 80% das coisas que eu preciso. E se o cara fechar a torneirinha lá, eu tô ferrado. E hoje, os americanos, os europeus, os países desenvolvidos estão com um conceito chamado Near Shore, Safe Shore. Ou seja, costas, né, perto e costas seguras, né? Costa no sentido das costas do país. Ou seja, em linhas gerais, eles estão procurando países próximos e países seguros, estáveis politicamente. E nesse sentido, por exemplo, o Nordeste brasileiro, ele tá de cara no Golfo do México ali, onde você pode abastecer os Estados Unidos. É muito próximo, né? A gente tem, inclusive, um país aqui que não tem guerra, é um país tranquilão. Por mais que você tenha agora o Maduro fazendo besteira, no final do dia o Brasil é um país bem estável politicamente também. A gente não teve nenhuma loucura aqui, por mais que tenham dito, vai ter golpe, no golpe. A gente tem uma certa estabilidade. O problema é que nós somos um país extremamente fechado. E aprendam isso. Quando você se fecha para o mundo se fecha para você. Se você está sobretaxando um produto chinês, o chinês vai taxar o teu produto também. Se você está taxando um produto francês, o francês vai taxar o teu produto também, né? Então, se uma empresa vem produzir aqui no Brasil, aí produz os iPhones aqui, na hora que for exportar para a França, vão botar uma taxação enorme no cara. Porque, porra, o Brasil é fechado, o Brasil está achando que é o quê? Porra, ele quer ir na casa dos outros fazer sacanagem e não quer que ninguém venha na dele? Não, então você tem que se abrir, então você tem que se tornar competitivo. O custo, aí é um dado interessante. O Brasil é um dos poucos casos em que o trabalhador ganha pouco, mas o trabalho custa muito caro, né? Eu já falei isso algumas vezes. Se você quer contratar alguém por R$ 5.000 no Brasil, você tem que colocar de custo para essa pessoa R$ 10.000, pelo menos. Porque vai ter imposto, taxa, não sei o que lá, um monte de coisa que o governo entope naquele negócio, insegurança jurídica. Se o cara te processar, você vai perder, e é muito processo, é muita coisa. Então isso encarece o trabalho também. Então a gente está num momento global de que o Brasil deveria se abrir, e se abrir rapidamente, né? E começar a entender como melhorar a sua infraestrutura, como melhorar a sua eficiência. A produtividade do brasileiro, né? Ela está estagnada há 40 anos. A gente produz mais ou menos o que produzia há 40 anos atrás, né? O nosso trabalhador, ele não se tornou mais produtivo. Pelo contrário, saiu o ranking do PISA. Nós somos menos educados, nós temos baixa qualificação. É por isso que nesse horizonte as pessoas acham que o europeu é socialista porque lá o médico ganha quase a mesma coisa do que a empregada. Não, é porque lá você teve um desenvolvimento ao ponto de que um médico e uma empregada lá, eles têm uma educação parecida, né? Então, um se especializou em medicina, o outro acabou indo trabalhar num bar, trabalhar na casa de alguém, mas ele também tem uma certa uma educação, uma qualificação. A qualificação é que melhora a condição do trabalhador, né? Ou seja, não adianta no Brasil que você, com pessoas que não sabem ler e escrever, não sabem fazer conta de somar e de subtrair, né? Pessoas ignorantes. Então, não adianta que esse cara não vai ganhar a mesma coisa que o médico. Nunca. Agora, se a gente começasse a ter uma população brasileira que tivesse mais acesso a uma educação de qualidade, que tivesse condição de ser mais qualificada, eu falei isso na última live que eu fiz. Falei, pô, vocês ficam aí brigando, achando que a vida, meu Deus, é aos céus ouvidos, capitalismo selvagem. Ao invés de você ficar na internet vendo Ian Neves, em vez de ficar reclamando aí que é o povo estadunidense que não quer que você se desenvolva, vai aprender a mexer em Excel. Aqui em São Paulo, o que eu mais recebo é gente pedindo, pô, tem indicação de alguém que mexa bem em Excel? Pô, tu sabe algum bom de planilha, de banco de dados? Você não acha, você não acha. E tá aí, tem
10% de desemprego no Brasil, as pessoas ganham mal e tem vaga em São Paulo sobrando para pessoas que, pô, saibam mexer bem no Excel, que entendam de números, em construção de coisas. Programador no Brasil, falta. Se você é um programador no Brasil, você certamente tem emprego. Então percebe que o problema do Brasil é a gente protege a nossa indústria de outras indústrias, então a gente gera uma ineficiência. Outra coisa, a gente tem um trabalho muito caro para trabalhadores que ganham muito pouco. E, acima de tudo, a qualificação nossa é muito baixa. E é isso que a gente tem que correr atrás e é isso que a gente tem que mexer. Beleza? Se você gostou, curte, comenta, compartilha, segue o canal aí, por favor, e vejo você no próximo vídeo.